E aí, gente, já Science aqui. Essa é a aula 37 do nosso curso sobre filosofia platônica. A gente tá no livro 9 da República, que é o penúltimo. Então depois eu tenho 10 e acabou. A gente vai falar hoje sobre o hedonismo tirânico, né? Que esse livro trata muito sobre hedonismo, inicialmente, e sobre tirania, né? Que seria além ainda mais do que já foi falado antes, né? Seria a tirania, né? Então, seria como os pontos finais sobre a tirania. Ele vai dizer aqui, né? Esta eu disse considerar que o próprio homem tirânico, né? O tirânicos, como ele evolui de um democrata, né, de um democrático, ele tava eles concordaram que a tirania ela emerge da democracia. Democracia que, e a política em si, nesse contexto, que tem a ver com o sofismo, né? Então, como o tirano ele vai fazer o que ele quer, né, no governo, né? Usando sua retórica, usando manipulação, enfim, formas para ele conseguir agir de forma tirânica, seja de forma clara. O ápice da tirania seria uma ditadura, né? Ou com elementos tirânicos em que ele pode fazer certas coisas, infligir certas leis, infligir a Constituição e tal, sem problemas, né? Como ele é quando surge e se ele é miserável ou abençoadamente feliz, né? Que é Macário, não? No Sermão do Monte, por exemplo, no Novo Testamento, o termo Macário também é usado para feliz, bem-aventurado, né? Ou abençoado, feliz. Então, a questão é se o tirano ele é bem-aventurado quando ele surge, né? O que ele faz, né? Obviamente não, né? Então esse líder, né, Prostates da alma, Psuques, adota a loucura como sua guarda-costas e entra em frenesi, né? Então a descrição psicológica do tirano é quase de que é alguém psicopata que busca apenas o desejo, né? Seja por dinheiro, por fama, por glória, ou através do ódio, né? Então ele tem ódio de parte do povo que age contra ele, é a sede de algum tipo de desejo de forma pecaminosa, né? Seja por poder principalmente. Então se encontra no homem quaisquer crenças ou desejos que sejam considerados bons ou que causem alguma vergonha. Não que ele é exaustivamente mal, mas ele busca o mal de uma forma mais tendenciosa e de uma forma mais um ímpio, né? Pessoa que busca o mal pelos bens, pelas coisas que você, pelos fins que você atinge, né? É em fazer isso, né? É um pensamento maquiavélico, né? O livro O Príncipe, né? De Nicolau Maquiavel é basicamente isso, cara. Os fins justificam os meios, né? É um pensamento do Critias e de Trasímaco, né? A justiça, o direito do mais forte. Então, por que Maquiavel ele acredita que o fim justifica os meios, né? Numa monarquia. Porque ele acredita que a pessoa que tem o poder, ela faz o que ela quiser, o que ela bem entender, né? Então, eles o destroem ou jogam fora, até purgá-lo com a moderação sofrosune em estilo da loucura importada, né? Então, o bom político ele tem moderação, né? Ele sabe, tem bom senso, né? Ele sabe controlar o seu desejo. Obviamente ele quer o poder pra fazer o que é certo no Estado, né? Não tem como um político não desejar poder num certo sentido, porque senão ele não vai conseguir é, fazer as coisas que ele quer. Porém, eu posso ter um exemplo em Palpatine, por exemplo, no Império de Star Wars, né? O Palpatine é um exemplo de alguém que, por design, por ser pela filosofia dele ser um Sith, é uma filosofia hedonista, né? Não só hedonista, acho que nem hedonista, né? Ela é hedonista e nihilista, né? Mais nihilista, talvez. Não, acho que na verdade talvez seja até mais hedonista porque o Sith, né? A filosofia Sith, basicamente, é você quer, você toma. Então, a visão de mundo deles é que é justo você pisar o fraco, né? É a filosofia do Critias, né? Do Trasímaco que a gente vê nessa obra, né? Então, qual que é o mal do ser humano aqui? O desejo, né? Então, acho que alguém que o tirano do amor erótico habita, então, habita esse amor pelos desejos, né? Em que ele direciona tudo que vem a seguir e se entrega a festas, folias, luxos, namoradas, todo esse tipo de coisa. Ele entrega tudo é, que é associado ao prazer, só que num ponto de vista extremo, né? Em excessividade, né? Em excesso. Não que, por exemplo, tem coisas que
tantas coisas que dão prazer e são boas, né? Só que ele não busca o prazer que é bom, né? Que é justo. Ele busca o prazer que é mau, que é excessivo, que é maligno, que é antiético, que é imoral, enfim. Então, em vez disso, o amor erótico, no caso que é o Erotos, né? De Eros, vive como um tirano, né? Tiranestes. E ele dá um exemplo de tiranos, não só no contexto de um governo, né? Mas, por exemplo, em todo tipo de contexto social. Então, um professor tirano, por exemplo, seria um exemplo. Um diretor de uma escola tirano. Ou um, um CEO tirano. Enfim, tem aspectos de tirania na sociedade, na família até, enfim. E isso é associado à sua forma de pensar. Então, você vê a anarquia incompleta e a ilegalidade como se fosse o único governante, né? E o leva como se fosse uma cidade. A usar qualquer coisa que forneça sustento para si e para a multidão indisciplinada. Então ele é bom em retórica, né? Para ser um político você tem que ser bom em retórica. Ele é bom em sofismo, né? Em conhecimento intermediário, né? Então ele nem sabe dos temas, nem conhece, mas ele vai falando as coisas que ele usa pra manipular o povo e é assim que um tirano nasce, né? Tem muitos tiranos que levam multidões, às vezes que a multidão ela é levada por ideias que na verdade dão uma noção de liberdade, mas na verdade são malignas, né? A Alemanha da Segunda Guerra, por exemplo, teve discursos, obviamente eram malignos e morais, e as pessoas acreditavam, né? Obviamente é culpa das pessoas também, do povo alemão de aceitar aquela situação, né? Mas também tem uma dose de manipulação aí também, né? Então alguém com uma natureza tirânica, né? Tirânica physis é de natureza, vive a vida inteira sem ser amigo de ninguém de verdade, né? É um psicopata, né? Ele não busca o desejo do seu próximo, né? Se o seu próximo não amar ele corretamente como ele deseja, ele vai eliminar, né? Vai descartar, né? Então, deveria ser um grande problema ser amigo de Stalin, por exemplo. Nesse sentido. Então, se ele vê você com um problema, você vai ser não só tirado do círculo dele, você vai ser eliminado, né? Sempre sendo mestre de um homem ou escravo de outro e nunca experimentando nem a liberdade, nem a verdadeira amizade, né? Então, ele é preso dos seus próprios. A sua busca por desejos que coloca num frenesi, né? Numa busca insaciável pelo poder que o corrompe, né? Talvez nem acredite que ele seja corrompido, né? Às vezes, talvez, tipo, por exemplo, o Palpatine, ele sabia que ele era mau, cara. Porque ele gostava de ser mau. Ele é um Sith, né? É diferente. A ideologia do Palpatine, ela é baseada em que o mal é bom. Né? Em que fazer o que você quer é o certo. Enfim. Então, você define o que é bom pra você e que importa, não importa o outro, né? Essa ideologia Sith é a ideologia do Palpatine que fez essa exceção dele ao Império, né? Então, aquele que é tirânico, mas não vive uma vida privada, né? Idiotes. Idiota em bio é de vida, né? Uma coisa de bios, né? Bio é vida. Biologia, por exemplo. Estudo da vida. Porque algum infortúnio lhe dá a oportunidade de tornar um verdadeiro tirano, né? Então, necessidade de se tornar, né? Então, quando ele vê a oportunidade, ele agarra, né? Então, talvez aquilo já tá dentro dele, mas quando ele consegue fazer essa ação, ele é a pessoa que essa capacidade, ela se torna, por conta da sua imoralidade, algo real, né? Então, seja no Stalin, seja na Alemanha da Segunda Guerra, seja é, na China, do Mao Tse-tung, enfim, qualquer governo tirano, você tem esses elementos, no geral. Então, uma coisa tradicional dessa questão, né? Então, quais são as características do tirano, né? Primeiro, ele vive em paixão pelos desejos, né? Ele não consegue controlar isso. E nem quer, né? Ele vive como quiser, não tá nem aí pra vida alheia. Critias, por exemplo, não tava nem aí pra vida alheia, cara. A tirania dos 30 em Atenas perseguia os outros, eliminava, sem nenhuma substância legal, às vezes. Que a gente viu em Apologia, que Sócrates, ele foi contra a tirania. Tem um momento que eles queriam perseguir e eliminar um certo oponente político, e ele não aceitou, né? Foi justo, né? Segundo, não julga a moral como conveniente. Então, quando é conveniente, ele vai ser moral. Talvez com os filhos, com a esposa, com as pessoas mais próximas, mas não com as pessoas.
Não com o resto, talvez. Não com alguém que fique no seu caminho. Né? Uma coisa que ele fala, que normalmente o tirano é movido por inveja, né? Ou ódio, né? Por exemplo, inveja dos mais ricos, né? Então ele tem inveja aí mesmo que é daqueles que ganham dinheiro honestamente. E também é movido por essa forma. Ou ódio também, né? Ódio a um certo povo, ódio a qualquer tipo de coisa, mas eu acho que principalmente a inveja e ódio pelos mais ricos também, né? Você vê isso no Stalin, por exemplo, na ideologia. Deu origem à Revolução Russa, né? É... Embora eles fossem burgueses também, né? Enfim. Aí a hipocrisia. A busca apenas seus interesses, né? Então, o tirano ele busca somente o que lhe interessa de forma maquiavélica. E não tem temperança, né? Ele não conhece a si mesmo. Ele não liga também se ele tem erros, se ele tem pecados. Ele simplesmente vai fazer o que ele quer. O que ele convém, o que ele pode, né? E qualquer um pode virar um tirano, tá? Qualquer um. É eu e você. Quando alguém tem poder em suas mãos, qualquer um pode virar um tirano. A questão é, qualquer diferença de alguém que vira ou não um tirano? É a temperança, a sofrosune, né? É a virtude, equidade. Então, ou alguém é moldado pelo poder, ou alguém controla o poder de forma a buscar o melhor pro seu povo, né? Então, esse é um ponto interessante. E às vezes nem necessariamente é fácil de você identificar o tirano, né? Enfim. Vamos lembrar que o termo para hedonismo é hedone, né? Prazer. Então, os hedonistas não conhecem o que é prazer de verdade. Né? Portanto, aqueles que não têm experiência da razão, né? Pronésios, ou virtude, arete, mas estão sempre ocupados com festas e coisas do tipo, são trazidos para baixo, depois de volta ao meio, como parece, e vão dessa maneira por toda a vida, né? Então eles são guiados por. Eu, eu discordo falar sobre questões dopaminérgicas, né? Eu não acredito que questões dopaminérgicas importam tanto pro comportamento humano, né? Não creio que efeitos dopaminérgicos moldam o comportamento humano tanto assim, né? Porque, obviamente, efeitos dopaminérgicos têm a ver com a hedônia, né? Com prazer, na basal ganglia, né? Exatamente no núcleo accumbens e regiões periféricas ali. Porém, não que ele quer busca dopaminérgicas, né? Ele busca. Ele não tem moral, cara. Esquece né, essa questão questão de dopamina. Né? Dopamina no comportamento humano é uma coisa parcial. Ela não tem tantos efeitos quanto as pessoas dizem aí na internet, por exemplo. E lendo muitos artigos no tema, eu percebi isso, né? Conceito mais recente, né? Não mais antigo. Se você ler papers dos anos 90, a conclusão é que até o aprendizado é moldado pela dopamina e tal. Mas se você ler papers posteriores mais recentes, você vai ver que o aprendizado no cérebro, o comportamento não é tão, assim, influenciado pelos efeitos dopaminérgicos, né? Chamado de reinforcement learning. Porém, tem pessoas que, não pela busca por dopamina, mas pela busca por uma questão de moralidade, né? Elas buscam essas coisas, né? Essas coisas que trazem um bem-estar falso, né? Então, uma falsa noção de prazer, né? Então, quem que tem mais prazer na vida, né? É a pessoa que serve a Deus e obedece a Cristo, né? Então, esquece que você beber em festas e ser uma pessoa bem vista pelos outros, coisa do tipo, é uma coisa que traz felicidade, né? Esquece. Ou que pode até trazer um prazer momentâneo, né? Mas, obviamente, ele é temporário, né? Então, o tirano tem isso, né? O tirano, ele tem essas características, né? Mas ele nunca alcança o que é verdadeiramente alto, né? O que é divino, o que vem de Deus, né? Então, existem o que parecem três prazeres, né? Um genuíno, que é o que é justo e correto e santo, né? E dois ilegítimos, né? E o tirano está no extremo dos ilegítimos. Visto que foge tanto da lei, da razão. Então, ele tá dizendo, Sócrates aqui, que você buscar um prazer de uma forma ímpia, né? Maligna, perversa, imoral, é algo irracional. Um tirano, ele é irracional. O pecado é irracional, na verdade. O pecado, ele não faz sentido. Ele sempre vai trazer um efeito ruim pra você e pros outros. Ele não tem lógica. Trazíamos que eu discordaria, talvez. Que na verdade o pecado ele pode. O que alguém considera pecado ou não, né? Pode trazer benefício pra alguém.
É a visão maquiavélica, né? É a visão de Critias, é a visão nihilista, né? Não existe lei, não existe ordem, não existe nada, né? Você que decide o que é certo e errado. Porém, isso é irracional, cara. Isso não tem lógica. É óbvio que tem noções de absoluto, certo e errado, que roubar é errado, que mentir é errado, que você tem leis que são. Não precisa ter escrita, né? Que não precisa existir um Estado para ter certas leis. Porque elas são anti-ré, né? Elas vêm antes do ser humano, obviamente. Elas preexistem ao ser humano. Ou são base da genética comportamental do ser humano, da noção do ser humano geral do que é certo e errado. Se não existe certo e errado, cara, você não tem que ter leis, cara. Porque senão não tem como fazer leis, cara. Não tem lógica nesse mundo posicional pra dizer o que é certo e errado, pra dizer que uma afirmação é correta e outra é errada. Noção de igualdade, maior, menor, de diferente. Questões matemáticas, né? Isso não existe, cara. Então, cara, você falar nada, você discordar com alguém é impossível, cara. Nada é certo, né? Tudo é relativo, então depende do seu momento na história. Que X igual a Y vai ser algo diferente, né? E é esquisito, né? Enfim. Mas não é fácil mesmo assim dizer que o quão inferior ele é um rei, né? Então, um tirano é inferior ao rei. Um tirano, tiranos, né? De alguma forma, ou o terceiro em relação ao oligarca, né? Pois um democrata está entre eles, né? Então você tem o tirano, o oligarca e o democrata, né? É pior, né? Perdão, qual que é o menos pior? Obviamente o tirano é o pior. O oligarca é menos pior que o tirano, né? Ele é elitista, mas pelo menos ele não faz o que ele quer totalmente. E democrata, ele vai ter demagogia, várias questões associadas a isso, mas pelo menos ele não é alguém que faz o que quer. Ele não tem total controle sobre o país, né? Isso é bom. Então, aquele que permanece desconhecido não torna ainda mais cruel, enquanto a parte bestial, né? É um termo que ele usa várias vezes, que é Teriodes. Aquele que é descoberto e acalmadamente domado a sua parte gentil e libertada, né? A gente tem a noção bestial do ser humano, em que ele tá agindo de forma irracional. Eu não coloquei aqui, mas tem até um texto de Judas, né? Ele fala sobre como pessoas que buscam evoluções, coisas alheias ao que é ao bom senso, né? Ao que é justo, que é correto, agem como bestas irracionais, como animais irracionais. Então, eles são contrários à natureza, né? Vai ter um termo em Judas, né? Isis, né? É um termo. Judas é uma epístola bíblica, tá? Antes de Apocalipse. Então, eles são contrários à natureza. Opa, é Sigma. Aqui é Sigma. Vou fazer direito aqui. Diz que eu fiz o Sigma correto. Vou fazendo com o mouse. Então, o termo physis, né, tem a ver com isso, a natureza, né? Eles são contrários à natureza. Contrário que é racional. Então, tirando que elimina todo mundo, agir como... O Stalin, por exemplo, ele é um ser racional. Não queria um ser racional do ponto de vista exaustivo, né? Mas ao agir da forma que ele agia, ele age como um ser humano agindo de forma irracional. Então, existe uma pessoa que age de forma racional e é irracional. Não que ela é um animal, né? Mas quanto mais ela age de forma irracional, ou seja, pecaminosa, contrária ao amar o seu próximo, como a si mesmo, essa pessoa se torna cada vez mais como um animal, né? Ou vista mental, né? Então, posso dizer que Stalin ele é mais próximo de um animal do que de um ser humano justo. Tá agindo de forma bestial, né? Um animal, por exemplo, eu lembro de ver estudar sobre uma questão, pra citar num livro, né? Que tava falando sobre neurociência animal, e eu li um livro, uma passagem sobre leões, né? Sobre como leões, eles normalmente só têm relações com. Que eles não têm relações com os seus. Com as filhas que eles têm, né? Então, normalmente, então eles estudaram ali uns 203 leões, se não me engano. E parece que, tipo, quase nenhum tinha relações com as suas próprias filhas. Leão, a gente tá falando de animais, né? Então, animais, um tipo de animal, um felino específico, que ele tinha regras sociais, a forma como ele se comporta. Todos os animais têm isso, né? Tô citando leão especificamente.
que eles tinham regras de comportamento na sua, entre aspas, sociedade ali. Ele tem certas coisas que ele acha que não são normais. Alguns faziam, cara. Aí por que aquele cara fez isso? Ele tá agindo de forma totalmente. No geral, animais eles são irracionais no sentido de que, no nível do ser humano, que a gente compara com o ser humano, eles não raciocinam as coisas de forma tão concreta. Eles não são irracionais do ponto de vista que eles são totalmente burros, né? Cara, se você estudar neurociência animal, psicologia animal, cara, você vai ver que animais são muito mais inteligentes do que você parece. Extremamente mais inteligentes. Questão cerebral. Muitas coisas são bem análogas ao do ser humano em relação a funções, parte do cérebro. Até insetos, cara. Insetos têm neurotransmissores com relação a, por exemplo, o GABA, por exemplo, NMDA. É, enfim, tem coisas associadas à memória em insetos, que é os corpos cogumelosos, né? Mushroom bodies. Você tem o protocérebro, tritocérebro, coisas do tipo de insetos que permitem a eles um certo tipo de raciocínio lógico, assim, né? Em que eles conseguem fazer as suas funções de uma forma bem feita, né? Porque a diferença do ser humano é que o raciocínio lógico do ser humano ele é tão elevado, né? Que não tem comparação com o animal, né? Então, por isso que a gente chama animais de irracionais, porque eles estão totalmente à parte do ser humano em relação à inteligência, né? Não é que eles são totalmente idiotas, os animais. Pelo contrário. Você vê os corvos, por exemplo, os tipos de ferramentas que eles usam. Tem artigos papers na Royal Society, né? É um jornal acadêmico muito importante. Que mostra que corvos são, cara, são extremamente inteligentes, né? Já fiz vídeo no canal sobre o tema, né? Então você tem vários animais que são mais burros, né? Avestruz, por exemplo. Ele tem um cérebro extremamente subdesenvolvido, né? Por design. O avestruz, ele é normalmente um ser... A maioria dos avestruzes, né? Que ele... Deus não deu a ele capacidade, né? Em Jó, Deus mesmo diz pra Jó que para avestruz, ele escolheu não dar sabedoria a ele, né? O cérebro do avestruz é literalmente menos desenvolvido do que o normal. Ele parece um cérebro subdesenvolvido mesmo, né? E se você ver artigos sobre o tema, né? Põe em inglês, né? Eu não lembro como é avestruz em inglês, mas na época que eu pesquisei sobre esse tema, né? Eu procurei papers sobre a anatomia de cérebro de avestruzes, né? E, cara, é muito mais simples mesmo, cara. É realmente mais simples. E... Só que o ser humano é diferente, né? O ser humano tem uma capacidade, uma melhor natureza, né? Uma capacidade de moderação, sofrosune, né? De Kaiosune, justiça, Pronésios, razão, muito maior, né? Só que quando um ser humano ele age de forma contrária à sua própria natureza, então ele faz mal pro seu próximo, faz mal contra si mesmo, ele basicamente está agindo de uma forma teriodas, né? Bestial. Então, tirando alguém que faz o mal, ele tá agindo de uma forma contrária à razão. Então existe uma razão eterna, existe uma razão. Coisas que são justas e injustas, cara. A sociedade pode mudar, pode ser eu posso representar essa questão há 5.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, não importa. Sempre vai ser a mesma. A noção de justiça. Ela não mudou e nunca vai mudar. Ela nunca teve alteração. Ah, mas a sociedade mudou. Que se lasca a sociedade. Porque o que é justo e correto antecede a sociedade. Eu creio que mesmo alguém que seja ateísta tem que acreditar nisso. Não, aceite o nihilismo, né? Se você não aceitar. Se você for naturalista, né? Ateísta, no caso. Você tem que aceitar o nihilismo, cara. Você tem que aceitar que legislação e constituição é inútil. E, obviamente, vai questionar. Você tem que virar um anarquista. Do ponto de vista mais tryhard possível. E as relações humanas são inúteis, né? Então, se você não aceitar isso, você tá roubando. Então, por isso que o naturalismo ele é tão. A consequência dele é tão. Maligna, na minha opinião, né? Ruim, né? Então, esse é o ponto. Você quer dizer que ele estará disposto a participar da política da cidade que estamos fundando, né? E descrevendo aquela que existe em teoria? Isso aqui é um termo importante. Logos nesse contexto. Logos é palavra, né? Às vezes pode ser usado para outros termos. Tem outros termos para teoria em grego, tá? Mas aqui esse logos keimene parece que tem a ver com a teoria. Parece que foi traduzido aqui como teoria. Então, obviamente, qual que é o foco da liberdade da República, né? Se você quiser explicar para um professor ou para um amigo, qual que é o foco da República de Platão, né?
é, explicar qual seria a cidade ideal. Então, falar sobre a educação da cidade, sobre sua arquitetura, sua política, sua forma de governo, a Constituição, suas leis. Pois ele, só que ele vai dizer, nenhuma cidade não existe como a gente quer criar, né? A gente tá tentando entender a cidade ideal, né? Eu não acho que a república resolve o problema tão bem, tá? Creio que dá pra escrever uma república um pouco superior. A de Cícero também não resolve, né? Mas eu creio que tem como melhorar muito mais essa visão de cidade ideal do que a gente tem em Sócrates, né? E aplicar para a vida real atual, né? Aí vai dizer dito, né? Mas talvez eu disse, haja um modelo, né? Um termo bem interessante, paradigma, né? Paradigma, em grego, disso no céu, né? Em Urano, né? A gente tem que lembrar que a visão de Sócrates, né? É uma visão mitológica grega, né? É uma cosmovisão totalmente diferente da nossa, né? Embora esteja diferente da nossa, às vezes eles falam algumas verdades, cara. Às vezes até Ilíada fala algumas verdades que a razão humana consegue conceber no geral, né? Então, ele diz que talvez haja um modelo no céu, né? Um modelo divino em que essa cidade ideal exista, né? Para que qualquer um queira contemplá-lo e se tornar um cidadão com base no que vê, né? E alguém poderia ter essa cidadania celestial, de certa forma, né? Então você tem a cidade divina e aquela pessoa que se tornaria um cidadão dela. Obviamente, para participar dessa cidade perfeita, você teria que ser diferente do ser humano atual, né? Que está em pecado, né? Romanos 6:23. Não faz diferença se está em algum lugar ou estar em algum dia, pois ele participaria dos assuntos práticos daquela cidade. De nenhuma outra, né? Uma pessoa justa, né? Então, eu quero citar agora. Ok, essa cidade não existe, né? Segundo Sócrates, né? E eu quero mostrar que na verdade existe, né? É sempre importante que eu amo a. Acho que o termo filosofia platônica ela é muito amplo, né? Eu não sou platonista, por exemplo. Eu curto o que ele escreve, cara. Eu amo os livros de Platão, né? A questão linguística, a questão política, a questão de direito, todas as questões eu gosto bastante, né? Pra mim são obras-primas, né? E eu creio que não tem coisas hoje em dia que competem com ele em nível de falar de política, leis, coisas do tipo. É, é tão importante essas obras, né? A gente tá quase acabando já o cânone platônico. Mas são tão importantes essas obras que eu creio que não tem. Em certo sentido, tem muitos erros, é claro, né? Tem hora que fala de ontologia, que é um monte de lixo, né? Mas tem partes que não tem. Eu creio que nenhum autor chegou nesse nível de discussão teórica sobre esse tema, né? Mas eu creio que o nosso dever, né? É ir além, né? A gente não pode ficar no. Só apenas ser papagaios do que os mestres do passado falaram, né? A gente tem que ir além, né? A gente tem que ir muito além. Aquino, por exemplo, ele foi muito além de Aristóteles, cara. Ele simplesmente usa Aristóteles como se fosse um cão. Ele usa quando ele acha conveniente, né? Mas eu creio que Aquino, ele é maior que Aristóteles em gênero, número e grau. Principalmente porque ele era cristão, né? Então ele tinha uma fonte de conhecimento que é a Bíblia, que eles não tinham, né? Com certeza, se eles tivessem esse conhecimento e fossem transformados pelo Espírito Santo, eles seriam ainda melhores, né? Nas convicções que eles tinham, né? Então, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, né? Daquelas pessoas que vivem de forma hedonista, né? Do tirano. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, né? Sua própria pessoa, né? Glorificam a si mesmo. Deus deles é a si mesmo, né? Do hedonista, né? Não só do tirano, do hedonista no geral. As pessoas que vivem como querem, vivem só por prazer, é, se elas não têm as coisas materiais que elas têm, a vida delas não faz sentido. Então, elas não. Elas não. É algo muito simples, né? É alguém que vive somente por prazer, né? E a glória deles é a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, né? E obviamente você tem que se esforçar nas coisas terrenas também, né? Tem que cumprir suas funções no trabalho, né? Na escola, na faculdade, na família. Tem que cumprir suas funções, né? Porém, a vida não é só isso. A vida é o céu também. Então, a vida mais importante é o céu.
Então você só pensa nas coisas terrenas, né? Pense no seu ventre, né? No seu umbigo, né? Só vive só pra si mesmo, só pro prazer, só pra. Tipo, vamos supor que alguém tá aí na igreja e alguma coisa ruim acontece, né? Uma situação ruim, ela sai da igreja. É os espinhos, né? Espinhos da vida vão sufocando a pessoa. Ela abandona o evangelho, né? Ela pensou que o evangelho ia trazer pra ela felicidade nessa vida, né? E não na próxima, né? A promessa de Jesus nunca foi trazer felicidade apenas nessa vida, né? Pelo contrário. Mas ele disse: tem de bom ânimo vencer o mundo, né? Então, qualquer visão. Aqui a gente tem um termo que a gente viu muitas vezes no curso, né? Politeia. Então, de polis, né? Opa, eu acho que é com Tera. Eu não lembro se é com Tera. Eu, poli. É Epsilon aqui, na verdade. Politeia. Desenhar com mouse é muito difícil. O que é politeia? Nesse caso, pode ser, já teve parte de Platão que foi Constituição, cidade. Alguns traduzem essa parte como cidadania, né? Mas talvez o melhor é a cidade, né? Se tem uma cidade, é politeia nesse texto aqui. Pode checar depois. Então, mas a nossa cidade, nossa politeia, tá onde? Onde está a polis perfeita? Onde está a polis? Por exemplo, nós moramos numa polis. A gente mora numa cidade. Eu moro numa cidade. Uma muito boa, grande, por exemplo. Que é São Paulo, né? Todos moramos em cidades, né? Só que onde está a cidade perfeita, né? Até eles estavam questionando aqui. Onde está, em teoria, a cidade perfeita? Será que existe essa cidade perfeita que a gente tá imaginando, né? A gente imaginou de forma imperfeita, né? Com muitos erros, mas que a gente tá imaginando. Está no céu, né? Então, se você deseja a cidade perfeita, com um rei perfeito, né? Que é Deus, no caso, Cristo. Então, deve crer que a República é um livro interessante, cara. Mas a verdadeira República, a cidade ideal, tá no céu, né? Não que a gente não deve buscar para cidades melhores atuais, né? Então a gente tem que buscar melhorar a economia, a arquitetura, a educação da nossa própria cidade, né? Por isso que eu escrevo e faço os vídeos. Eu não escrevo livro só pra aprender ou por outras razões, né? A principal é pela glória de Deus, né? Mas também é pra. Eu creio que o aumento do conhecimento cria prosperidade nas nações, né? Eu creio que é no desenvolvimento humano que as nações prosperam, né? Então eu creio que por isso que eu criei em conhecimento aberto, né? Que todos devem ter acesso a coisas de qualidade, né? Se possível, né? Então, mas onde está a cidade perfeita só no céu, né? Outro texto, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, o suficiente, né, pra todo mundo que vai crer em Cristo. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar um lugar. Parece que o lugar tá pronto, né? E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez, os levarei para mim mesmo, né? Então, o próprio rei, ele é quem nos ensina e que nos morreu por nós pra gente participar dessa cidade, né? Então, é um rei que nos ama de verdade, né? Não é alguém que buscou seus próprios interesses, né? Mas é um Deus, é o próprio Deus que se tornou, é o Logos que se fez carne, tomou forma humana, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu na glória, um dia vai voltar, né? Pra nos levar pra cidade ideal. Então, a cidade ideal, a cidade que a República deseja é o céu. A gente deve, obviamente, morar aqui como estrangeiros, né? É o que diz Hebreus 11, né? Esperando por essa cidade ideal. E vivendo como cidadãos da cidade ideal, né? Então não é por isso que a gente vai viver de qualquer forma, né? Então, a nossa cidadania, mesmo aqui na Terra, deve ser de viver da forma mais justa, correta possível, né? Se a gente não se mostrar como cidadãos da cidade ideal aqui na estrangeira, né? Nós vamos participar da verdadeira, né? Então hoje, esse livro 9 era sobre o hedonismo tirânico, né? Então esse termo eu coloquei porque
faz sentido, né? Em que você tem uma relação no começo desse livro entre o tirano e o hedonismo, né? Eu creio que faz todo sentido, né? Eu creio que esse termo já deve existir, né? No formato atual, né? O português é uma língua que expressa as coisas talvez de uma forma muito mais clara, né? Eu vi pessoas falando que o inglês que expressa as coisas melhor numa música, coisa do tipo. Eu discordo, cara. Eu creio que das línguas que eu conheço mais, é, português talvez seja a que mais representa você poder conjugar os verbos de forma diferente, né? Criar palavras do nada e fazer coisas de forma diferente, né? Então, na minha opinião, o português talvez seja uma das línguas mais expressivas, né? Linguisticamente que existem no momento, né? Não creio que o inglês seja muito expressivo. Às vezes é difícil você achar uma palavra para certas coisas, né? Pra traduzir o português para inglês, ou vice-versa, né? Não é nem questões idiomáticas, né? Às vezes o inglês eu acho que ele é muito limitado, né? A forma que ele constrói as coisas. Por exemplo, você lê poesias em inglês, você vê esses limites sendo extrapolados, né? Você vê que realmente é uma língua que é bem rica em vários contextos. Mas eu creio que do ponto de vista de conjugar coisas, né? Eu creio que o português é melhor em alguns pontos, né? Acho que em inglês ficaria tyrannical hedonism. Também não fica ruim, né? Seria o hedonismo tirânico na prática, né? Mas é isso. Então, a próxima aula é a final da República. Depois a gente vai pra leis.